Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, nos honrem com adesão a esta tribuna do bem, que também pertence a vocês e a todos aqueles que amam as cidades onde nasceram ou escolheram para viver. O tema de hoje é a insegurança pública que transita livremente pelas ruas, avenidas, praças, monumentos e praias do Rio de Janeiro. Existe uma tendência de se associar a insegurança pública a uma arma qualquer encostada na garganta, na têmpora, nas costas ou em qualquer parte do corpo do ser humano. Será que a insegurança pública é só isso? Quando nós caminhamos numa calçada toda esburacada, cheia de ondulações, escorregadia, imunda, repleta de obstáculos para impedir a circulação, o estacionamento de autos, motos e carros. Quando vemos postes enferrujados, enviesados para a calçada para o meio-fio, quando olhamos para cima e nos deparamos com verdadeiras macarronadas de cabos, fios e caixas de passagem, transmitindo energia, dados, telefonia, internet, TV a cabo. Quando tentamos atravessar a rua e nos deparamos com uma bicicleta em nossa direção, vinda da contramão, ou motos e carros que avançam os sinais. Quando caminhamos à noite pelas ruas e vias públicas da cidade e vemos uma escuridão apavorante ao nosso redor. Quando entramos no ônibus e vemos indivíduos subindo nos bancos e indo para o teto do banco de dia, à vista de todos, e fazendo surf rodoviário em plena rua. Convenhamos, isso é uma afronta à população da cidade. Como vocês podem notar, eu não coloquei em primeiro lugar a autoridade pública, não. Uma afronta aos moradores da cidade. Esses sim são as grandes vítimas, os contribuintes, aqueles que vêm nos homenagear fazendo turismo no Rio de Janeiro. Sim, pessoal, isso é insegurança pública. Quantas e quantas e quantas vezes já caminhamos na calçada ladeados por cachorros violentos sem focinheira, sem que qualquer ente público admoestasse aquele tutor irresponsável a perder a conta daqueles arrastões que já vimos nas praias do Rio de Janeiro, em que bandos
saem correndo numa direção sem que qualquer parede humana se posicione frente a eles para impedir o avanço. Quando assistimos ônibus despejando bandos de delinquentes pela rua que saem fazendo arrastão nas pessoas paradas nos pontos de ônibus, notadamente no Rio Sul, a entrada do bairro de Copacabana, nos assombramos. E muito mais os turistas. E as vítimas desses entreveros são noticiadas naquele momento. No dia seguinte, todos delas se esqueceram. Mas a sensação de insegurança pública permanece. Como vocês notaram, poucos dos episódios relatados continham armas. Não, eram bandos direcionados para a agressão, para o conflito, para a humilhação do semelhante. Neste momento, como entendo essa situação? Falta o braço uniformizado da população. O braço uniformizado da população pode ser municipal, estadual ou federal. Ele tem limites de atuações. Mas cabe às populações definirem quais são seus espaços. Entendo as prefeituras no Brasil, em torno de 5.570 municípios, como o chão da fábrica. É aí que se origina a nossa qualidade de vida. Não é em Brasília, não. É em cada município. E não vejo, como nenhum de vocês vê, ação das guardas municipais. Salvo em algumas cidades em que ela reuniu capacitações que formalizassem um trabalho de qualidade. No Rio de Janeiro, nós não temos assistido demonstrações de eficiência da Guarda Municipal. Pelo contrário, o combate aos ambulantes, feito de forma temerária, expõe a população à sanha de indivíduos sem o menor qualificativo para exercerem uma função. Quantas e quantas vezes já nos defrontamos com situações semelhantes à porta de hospitais municipais, entre parentes de pacientes e guardas municipais ali presentes. Desta forma, quando ouvi o prefeito eleito da cidade do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paes, falando que irá reformular a Guarda Municipal, me lembrei de seus governos anteriores, que chegava com alarde, fazendo afirmações de impacto, vamos dar um choque de ordem, ou no governo anterior, em que o indivíduo jogava a guimba no chão, imediatamente surgiam um gari, um guarda municipal e um fiscal da prefeitura para multá-lo e tal, e coisa.
medidas apenas midiáticas. O objetivo era dizer: cheguei, assumi a prefeitura. Depois, o tempo dirá. Acontece que a cidade do Rio de Janeiro já está armada à exaustão pelas milícias e pelo tráfico de drogas. A nossa benemérita corporação, a Polícia Militar, não tem efetivos e equipamentos para enfrentar esses delinquentes. Acho, na condição de meus 79 anos de vida e alguma experiência no serviço público, além de atividades que tive na iniciativa privada, que armar a guarda municipal é colocar um efetivo nas ruas que não consegue trabalhar sequer com pistolas de choque. Um efetivo que anda nas ruas brandindo os cacetetes como que avisando aos cidadãos ao redor. Cheguei, sou autoridade, tenho poder de polícia e cada um no seu lugar. Quer dizer, na verdade, o Rio de Janeiro não socorre quem é ameaçado por um cachorro sem focinheira, quem é ameaçado por uma bicicleta na calçada e na contramão, ou um desses triciclos que circulam livremente por todos os espaços públicos em mão e contramão. O cidadão do Rio de Janeiro, quando se vê diante dessas situações, não tem quem o defenda. E é nesse momento que esse senhor, que tem as ruas esburacadas, imundas, algumas há mais de 15 anos, calçadas que não permitem uma moça circular de sapato alto, porque ou vai quebrar o salto do sapato, ou vai torcer o pé, ou vai cair no chão. Esse senhor que quer armar a guarda municipal, chegando com essa fala de impacto, ancorado numa maioria na Câmara Municipal. Olha, senhor Eduardo Paes, eu vou dar um recado para o senhor. Quer granjear o meu respeito? Anule a venda da praça pública situada na esquina de Rua Muniz Barreto com Rua São Clemente. Aquilo é um espaço público em cima de uma estação terminal do metrô Botafogo, abaixo da qual circulam milhões de passageiros todos os dias, dezenas de locomotivas do metrô, vamos chamar de trens do metrô, melhor falando, e nós não podemos correr o risco de uma tragédia que tenha como objeto a ambição imobiliária. Quem autorizou esta venda? Na sua eleição anterior, eu lhe enviei um vídeo produzido por mim sobre o assunto e o senhor disse: vou agir. Parece que se esqueceu. Então eu vou relembrar a sua dívida para com o povo do Rio de Janeiro. Terreno cercado
na esquina de Rua Muniz Barreto com Rua São Clemente, que era uma praça pública e foi vendida ao arrepio do interesse do povo do Rio de Janeiro. Se o senhor passar por lá, e deve passar porque o Palácio da Cidade fica alguns quarteirões após, o senhor verá a entrada da estação do metrô cercada por uma verdadeira paliçada de filmes de faroeste de 4 metros de altura, metalizada. Vá até lá, desfaça essa transação, devolva a praça pública ao povo do bairro de Botafogo. E aí, vamos começar a conversar sobre os milhares de terrenos doados pelo metrô à prefeitura municipal e que fim foram dados a eles. Porque é uma época que até o Jardim de Alá, um espaço público pertencente ao povo do Rio de Janeiro, está sendo customizado. Está sendo comercializado para interesses distantes à população da cidade. O senhor está sendo eleito pela 4ª vez. A culpa não é sua, não. A culpa, em grande parte, pertence ao povo que o colocou nesse posto sem analisar se o senhor tem ou não tem amor pelo Rio. E lotar hotéis, vendendo café da manhã e pernoite, não é amor ao Rio, não. Ou fazer shows na Avenida Atlântica, com amplo apoio da mídia devidamente favorecida, não é apoio, não merece graduação de performance. Lamentavelmente, assisti, nesta virada do ano, um show de horrores, salvo apenas por alguns artistas que honram a música nacional. Mas o senhor sabe, toda a população sabe, a que estou me referindo. Depois do show da Madonna, em que colocou em praça pública sua mente distorcida, uma outra senhora, proferindo toda sorte de palavrões e obscenidades, tomou o seu campo, talvez querendo seguir a sua rota, mas em seu governo, ofendendo o povo do Rio de Janeiro, denegrindo as famílias e a ordem pública. Acho que a sua missão é muito difícil, porque é a 4ª vez que o senhor assume uma cidade que em muitos logradouros permanece um insistente cheiro de urina e fezes. Torço para o seu sucesso. Agora, não pense em armar a guarda municipal, não, meu amigo. Porque nós estamos diante de hipóteses
que amedrontam a população da cidade. A cidade já tem muitas armas. Infelizmente, em maior número na mão de criminosos. Mas não será armando a Guarda Municipal, cujo trabalho junto a ambulantes não a homenageia, que irá trazer tranquilidade, paz aos cariocas. Este vídeo foi produzido por Augusto Ascioli de Oliveira, aos 79 anos de idade, que ama o Rio de Janeiro, nascido que foi no dia 14 de agosto de 1945, em parto feito pelo grande brasileiro Adão Pereira Nunes. Sucessos, prefeito Eduardo Paes. Mas tenha em mente que todos os seus anteriores mandatos se somarão a este e será a partir de agora que a sua vida política será julgada.